que esse tema é um tanto desafiador para mim. Pouquíssimas vezes eu preguei na minha vida sobre esse tema, talvez no máximo 2. Nós vamos falar um pouco sobre a morte. E hoje nós vamos trabalhar no livro de Eclesiastes, continuando. Nós vamos usar o capítulo 2, do verso 12 até o verso 17. Então abra sua Bíblia, Eclesiastes 2, do verso 12 até o verso 17. Nós já trabalhamos alguns temas em Eclesiastes, já falamos sobre a vida debaixo do sol, juntamente com as vaidades, de como a vida passa, de como tudo é vaidade, de como tudo é transitório, temporal. Nós já falamos um pouco sobre a sabedoria, de como a sabedoria passa, de como a inteligência passa, de como todas as coisas que nós podemos conhecer no mundo, de fato, passarão também. Já falamos um pouco sobre os prazeres da vida, a busca de Salomão por prazeres, por tentar encontrar o sentido da vida através daquilo que alegrasse o seu coração. E a gente também viu que isso passa. Então a gente chega em Eclesiastes 2, do verso 12 ao 17, e aqui Salomão ele vai retornar a um antigo tema da sabedoria. E ele começa dizendo assim, Eclesiastes 2, do 12 ao 17. Eu vou ler na Ara. Então, passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então, disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bondoso, benigno, porque todas as coisas, Deus, que tu fizeste nesse mundo são boas. Ó Deus, nós te louvamos porque a igreja é um bom lugar, porque vivemos num bom lugar. Te louvamos por tudo que tens feito, Pai. Deus, te agradecemos, Pai, porque temos mais uma oportunidade de cultuar ao Senhor, de ouvir a Tua palavra, de cantar louvores com os nossos irmãos em Cristo. Nós te louvamos por isso, Pai. E pedimos, Deus, que neste momento da Tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Não só falar, mas que o Senhor possa fazer com que tudo aquilo que nós ouvirmos acerca da Tua palavra, ó Deus, se torne algo prático nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, de fato, se o Senhor não falar conosco, Pai, Deus, se a Tua voz não nos guiar, Deus, de fato nós passaremos pela vida como miseráveis, Deus. Se o Senhor não nos transformar através da Tua palavra, de fato estaremos perdidos, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra possa rasgar os nossos corações, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra, através de Salomão, possa nos ferir, Pai. E que possamos sair daqui te amando ainda mais, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Deus, nós somos cegos, Pai. Se o Senhor não nos guiar, Pai, estaremos perdidos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Nós pedimos, Deus, com o coração humilde, em nome de Jesus, Pai. Amém. Como eu disse, agora Salomão já está mais maduro e depois de ter procurado o sentido da vida em praticamente tudo, o velho Salomão, ele retorna a um tema antigo que ele já havia tratado no seu livro. Salomão, há pouco tempo atrás, já havia nos falado que a sabedoria era vaidade, que viver, correndo atrás de entender a vida, era vaidade, era tolice, era como pastorear o vento, lembra disso? Salomão disse que se você tentar entender o mundo, entender todas as coisas, ainda assim você será vaidoso, você vai estar pastoreando o vento, correndo atrás do vento. Ou seja, para Salomão, já está muito claro do começo de Eclesiastes, que a sabedoria é vaidade. Mas perceba que Salomão vai retornar agora ao tema da sabedoria. E se nós conseguíssemos resumir de uma forma um tanto simples esse trecho que nós lemos, nós poderíamos resumir que Salomão busca novamente a sabedoria,
Ele tenta encontrar o sentido para a vida na sabedoria, ele descobre que a sabedoria é muito boa, até ele se deparar com um dos nossos maiores problemas, se não o nosso maior problema, que nós somos mortais. Se nós pudéssemos resumir esse trecho do livro de Eclesiastes, seria essa a ideia: o problema da mortalidade. E o capítulo 2, que nós começamos a ler, parece que segue a mesma métrica dos outros capítulos. Ou seja, Salomão, ele começa de uma forma pessimista, mas agora no verso 12, ele parece que encontra esperança. Perceba, pode dizer que a sabedoria é vaidade, é frustrante, é como correr atrás do vento, é como pastorear o vento. Perceba, ele diz que novamente, ele começou a considerar a sabedoria. Ele passou a novamente olhar para a sabedoria como uma forma nova de viver a vida. E ele diz no verso 12: sei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Perceba, ele começa, é como se um homem estivesse procurando alguma coisa, e depois de andar por todos os lugares que ele podia andar, agora ele volta atrás, começa a procurar de novo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando às vezes você perde alguma coisa na sua casa, você começa a procurar, e depois você volta para o primeiro lugar que você procurou, porque talvez você não tenha procurado bem. Então é isso que Salomão está fazendo. Ele retorna a sua busca para o sentido da vida, e agora ele volta para a sabedoria. Será que ele conseguirá encontrar na sabedoria um sentido para a existência? Ele diz: o que fará o homem que seguir o rei? E perceba, a ideia aqui é o que fará o sucessor do rei, senão a mesma coisa que o antigo rei fez, que é governar, ou de forma sábia ou de forma tola. Ele governou e nada mudou no mundo. Ele diz que as coisas sempre se repetem, e aquele que suceder o rei fará o mesmo que os outros já fizeram. Mas perceba, no versículo 3 Salomão diz: então, e aqui parece que a gente encontra um pouco de esperança em Eclesiastes. Todo esse livro azedo e esse livro ácido, parece que no versículo 13 do capítulo 2, nós encontraremos agora um pouco de esperança, um pouco de paz na leitura do livro. Ele diz assim: então, eu vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, ou mais proveitosa do que a loucura. Ou algumas traduções que dizem: então eu vi que a sabedoria, que viver sabiamente é melhor do que viver de uma forma irresponsável. E aqui parece que Salomão encontrou a resposta, aquilo que ele procurava. Sabe, aqui parece que Salomão encontrou sentido para a existência, porque aquele homem voltou procurando sentido para a vida, e agora ele olhou a sabedoria e ele disse: de fato, a sabedoria, ela é mais proveitosa do que a loucura, assim como a luz é mais proveitosa do que as trevas. Então olha que interessante, ele diz: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Ou seja, aqui parece que aquele velho Salomão é tomado por um fio de esperança. Ele diz: enfim, eu encontrei o sentido da existência. Viver sabiamente é o sentido da vida. Viver em luz é o sentido da vida. Salomão diz que a luz de fato é melhor que as trevas. Caminhar com sabedoria é muito melhor do que caminhar de forma irresponsável. Existe agora um novo caminho para Salomão. Existe agora uma nova perspectiva de vida. Agora os nossos corações estão animados. Porque aquele homem que só andava desanimado, ele encontra uma resposta: vive sabiamente, viva de forma inteligente, procure, estude, observe, aprenda. Isso tem sentido. A ideia de Salomão é dizer que a sabedoria faz com que a nossa vida seja mais fácil. É muito melhor você caminhar com a luz acesa do que você caminhar em trevas. Você já caminhou com a luz desligada para um lugar que você não conhece? Já foi dormir na casa de um amigo? E você tem que acordar à noite para ir no banheiro, você não conhece nada, você não sabe nem onde fica o interruptor para ligar a luz. E aquilo é assustador. Você sabe que você vai chegar no banheiro, mas é difícil, porque você bate num lugar, tromba em um, chuta uma cadeira, derruba alguém, derruba a avó dele, tropeça não sei na onde. É assustador. Se a luz estivesse acesa, é muito mais fácil de você encontrar seu objetivo. E é isso que Salomão quer dizer quando ele diz que os olhos do sábio estão na sua face. É como se se aquele que fosse o tolo, ele não pudesse enxergar, os seus olhos estão tampados. E aqui Salomão diz que o sábio, ele consegue ver o mundo, ele consegue enxergar as coisas. A sabedoria produz essa luz, a sabedoria produz uma vida melhor.
A ideia de Salomão é que a sabedoria facilita a existência. O sábio sabe por onde caminhar. O sábio sabe o que fazer. O sábio sabe que decisão ele deve tomar debaixo do sol. Perceba, entenda, Salomão está falando sobre a vida debaixo do sol. E ele encontrou o sentido. A sabedoria, o viver sábio é o sentido. Se você viver sabiamente, a vida vai ser mais fácil, vai fazer sentido. Perceba, o conselho de Salomão é para que a gente possa descobrir o mundo, investigar a existência e aprender sobre ela. A ideia de Salomão é que não fique parado. Sabe, vá atrás, conheça, aprenda, se preocupe com isso. Sabe, se você se preocupar em aprender sobre a vida será melhor para você. Se você se preocupar em entender o mundo, a vida será melhor. As suas escolhas serão simples, as suas escolhas serão mais fáceis. Não fique parado. Sabe, não deixe a vida passar. Embora Salomão nos diga que a vida debaixo do sol, ela é vaidade e ela passa, é como a névoa. Mas a ideia de Salomão é, enquanto você está vivendo isso aqui, viver sabiamente te produzirá bons frutos. Viver sabiamente facilitará a sua existência. Conheça, quanto mais você souber, mais a sua vida será mais fácil. Salomão está dizendo que é melhor caminhar na luz do que caminhar nas trevas. O sábio, ele está sempre atento. Ele sempre sabe o que fazer. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém sábio? Alguém que sempre sabe o que fazer, que sempre sabe como resolver os problemas. E perceba, aqui como nós temos um lampejo de esperança em Eclesiastes. Parece que Salomão acabou a sua busca. Ele encontrou a resposta. Viver sabiamente é a resposta de Salomão. Mas olha o que Salomão diz no fim do verso 14. Ele começa dizendo que os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, perceba, contudo, eu entendi que o mesmo sucede a ambos. Então olha que interessante, quando parece que Salomão encontra a resposta do dilema, que é a vida sábia, ele se depara com essa verdade inconveniente, de que o fim, tanto do sábio como do tolo, é a morte. Ele se depara com essa realidade, de que nós não viveremos para sempre. Embora Salomão, ele entende que a vida sábia é a melhor forma de se viver, mas ele analisa tudo isso e ele percebe que aquele que viveu sabiamente e aquele que viveu de forma irresponsável, eles vão parar no mesmo lugar, em alguma cova por aí. Perceba, o resultado da loucura e da sabedoria é a morte. E quando parece que Salomão encontra esperança, é a realidade da mortalidade, traz ele de volta para a vida debaixo do sol. Ele volta ao início da sua busca. Perceba, viver sabiamente com certeza te trará lucros, mas você não pode escapar da terrível realidade da morte. Se você dedicar a sua vida a conhecer, a buscar o Senhor, a fazer todas as coisas que Deus te manda, a conhecer o mundo, a entender a vida, você não escapará da dura realidade da morte. A realidade da mortalidade nos persegue. Você já pensou sobre isso? Você já se assustou com a realidade da morte? Em saber que a qualquer momento Deus pode te chamar e todos os seus projetos, todos os seus sonhos, aquilo que você lutou a vida inteira, você vai ter que abandonar, porque ninguém, nem o sábio, nem o tolo, escapa do nosso maior inimigo, que é a morte. Perceba, quando Salomão olha para a vida debaixo do sol, ele até compreende que viver sabiamente é bom, mas a morte há de encontrar todos nós. E isso nos assusta. Por que nos assusta? Por que isso tanto nos preocupa? Porque a gente passa a vida sonhando, a gente passa a vida planejando. Perceba, a gente acorda pela manhã e nós traçamos as nossas metas. Eu pretendo chegar vivo até o fim do dia. Mas nós não conseguimos garantir a nossa existência. Nós não conseguimos garantir
que o amanhã existirá. A morte sempre está à nossa porta, e isso assusta Salomão. Porque é um homem que teve todos os prazeres do mundo, um homem que pôde experimentar de tudo quanto queria, ele encontra a realidade de que nós temos um fim, e ele se assusta. E aqui parece que mais uma vez, Salomão é levado a uma profunda depressão e tristeza, porque quando ele achou que havia encontrado sentido na vida, mais uma vez, a vida debaixo do sol lhe prega uma peça, ela acaba. A sabedoria não podia sustentar a vida de Salomão. E agora, o pregador, tomado de profunda tristeza, perde novamente a esperança, e ele diz no versículo 15, pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim sucede a mim. Por que eu busquei mais sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso era vaidade. Perceba, Salomão encontra resposta na sabedoria, mas ele se depara com esse dilema da mortalidade. E agora ele diz, por que eu busquei sabedoria? Por que eu me esforcei na vida? Sendo que aquele que não fez nada do que eu fiz, recebe a mesma paga que eu, que é a morte. Por que a vida não seleciona os melhores? Por que o mundo não é justo? Por que o sábio, o dedicado, encontra a mesma paga que o tolo? Perceba o que Salomão quer nos ensinar, é que a vida debaixo do sol, de forma alguma é justa. A paga do justo e a do tolo é a morte. E agora Salomão diz, por que eu busquei mais sabedoria? Sabe por que eu perdi o meu tempo se dedicando a coisas elevadas? Sendo que no fim, eu vou para o mesmo lugar do tolo. Versículo 16, pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento, morre o sábio. E da mesma sorte, o estulto, sábios e tolos têm o mesmo destino. A mortalidade, ela faz a vida perder o sentido e a razão. Viver sabiamente não pôde livrar Salomão da realidade da morte. Viver sabiamente não pode nos livrar dessa inevitável, inconveniente verdade de que seremos enterrados em algum lugar por aí. Viver sabiamente pode até te poupar de algumas coisas, mas nunca te livrará da morte. Nada escapa da morte debaixo do sol. Não existe nada debaixo do sol que não seja tocado pela morte. Não existe nada na nossa existência em que a morte não há de consumir. Sabe quantas pessoas incríveis você conheceu? Sabe quantas pessoas fantásticas que nós conhecemos e a morte levou embora? Quando você passa em frente a um cemitério, você vê diversas pessoas amadas, queridas, que foram embora, porque debaixo do sol nada subsiste. Porque para Salomão, o que ele quer nos ensinar é que debaixo do sol só existe essa realidade. A morte chega para todos os homens. E Salomão é muito honesto. Ele é honesto e ele diz, a morte é inevitável. As suas escolhas não podem alterar o seu destino. Talvez você viva até um pouco melhor. Talvez se você escolher comer só bem, você vive um pouco mais. Talvez se você escolher fazer atividade física, você vive um pouco melhor. Mas no fim de todas as coisas, a morte vai te alcançar. Porque debaixo do sol, nada foge dessa dura realidade de que as coisas acabam e que a vida acaba. Vai chegar um dia que nós respiraremos pela última vez debaixo do sol. E esse pessimismo às vezes faz com que a gente tente viver de forma em que as pessoas lembrem de nós depois da morte. Às vezes a gente tomado por esse desespero, então pensa, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou dar o meu melhor, para que o meu nome viva eternamente, para que o meu legado subsista. E aí vem Salomão dizendo que a memória não durará para sempre. Tudo cairá no esquecimento. Se você construir um grande castelo,
castelo, talvez ele dure 1000 anos, mas com certeza Salomão nos afirma que debaixo do sol tudo cai no esquecimento. Os legados morrerão. Tudo aquilo de bom que você construiu passará. E aqui Salomão está sendo honesto. Perceba, Salomão, ele está nos dizendo que a vida debaixo do sol não tem esperança. Tudo passa, todas as memórias serão consumidas pela terrível morte. O reverendo Emílio, ele diz assim que encarar a mortalidade é brutal. Nós sabemos que todos morreremos, mas a ideia sufocantemente pessoal de que eu vou morrer, de que o meu coração vai parar, de que um dia o ar sairá dos meus pulmões, de que o meu sangue vai parar de circular, isso é terrível, isso é um incômodo. Talvez quando a gente pense na morte, a gente nunca traga essa realidade para a nossa vida. Mas o que Salomão quer nos ensinar e quer nos mostrar de forma dura é isso, de que você vai morrer. Sabe, isso é assustador. Porque parece que é injusto. Porque parece que não faz sentido. Sabe, porque parece que a gente luta tanto, cansa e batalha atrás de alguma coisa, e no fim, a vida não nos dará a nossa paga. O nosso legado será esquecido. E perceba, até essa nossa tentativa de deixar um legado, é esse nosso desespero de não enfrentar a morte. Nós não queremos morrer. Ah, Vinícius, mas Paulo diz que morrer é lucro. Mas Paulo também diz que viver é Cristo. Paulo não está nos ensinando a amar a morte. Perceba, ela é nosso terrível inimigo. Ela é uma realidade da vida, mas ela é nosso terrível inimigo. E perceba, diante dessa realidade, diante dessa constatação de que todos passaremos pela morte, diante dessa desesperança de que a mortalidade é real, Salomão chega no versículo 17, ele diz: pelo que eu aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. A tradução mais literal para esse trecho, quando Salomão diz que aborreceu a vida, é que Salomão odiava viver. Salomão diz que diante da realidade, da morte, da inexistência, ele começou a odiar a sua vida. Porque não fazia sentido. Porque na nossa mente, toda causa tem que ter um efeito. Na nossa mente, tudo aquilo que é bom tem que produzir coisas boas. Na nossa mente, o homem justo, ele não pode ser tocado. Porque na nossa mente, entender que um homem, um excelente pai de família, um homem justo, íntegro, honesto, ele não pode ser tocado, ele não pode perder o que tem, ele não pode perder os seus filhos. Não faz sentido. Lembra do que diziam os amigos de Jó? Jó, você deve estar pecando. Não é possível que um Deus bom possa punir você, Jó. Porque a vida é essa causa e efeito. Se você faz algo bom, a vida tem que te devolver algo bom. Mas Salomão se encontra com a dura realidade de que mesmo que você viva sabiamente, você com certeza encontrará a morte. Nós não podemos fugir dela. E perceba, Salomão está nos ensinando como é a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol nos fere. Se você passar a maior parte do seu tempo num sol quente, você com certeza machucará a sua pele. A vida debaixo do sol sempre vai nos machucar. E não existe nada que nos machuque mais do que a morte nos machuca. Ao fim de sua experiência, a dura realidade da morte faz Salomão cair numa profunda tristeza. A vida debaixo do sol, de fato, é só névoa. Ela logo se vai. Ela dura nada ou quase nada. A morte, de fato, é algo estranho para nós. Sabe, você já se perguntou por que a morte existe? Sabe, você já se perguntou por que ela parece tão estranha e tão avessa à existência?
Porque para mim não faz o menor sentido a ideia da morte. Sabe, quando eu olho para o mundo, eu não consigo conceber a existência da morte. Porque nós temos um mundo tão belo, tão lindo, tão grande. E eu não consigo entender como que eu vou morrer sem que eu possa conhecer tudo isso. Sabe, para mim não faz sentido Deus ter criado o mundo e eu passar por essa existência apenas por 80 anos, sem conseguir viver as belezas e as delícias desse mundo que Deus me deu. A morte parece que é um acidente na nossa história. Sabe, a morte parece que ela tem esse poder de ceifar a alegria. Ela não tem sentido. Sabe, quando a gente olha para a existência, não faz sentido pensar que ela pode ou tem que acabar. Isso é desesperançoso. E se não existe esperança, como é que é possível que a gente viva? É natural que a gente caia nessa tristeza e nessa depressão de Salomão. Porque diante da realidade de que todos os nossos esforços terão a mesma paga, nós só encontramos tristeza e profunda depressão. Porque a morte vai chegar para todos. E para que a gente possa entender um pouco de como a morte entrou debaixo do sol, a gente precisa voltar ao início de tudo. E quando a gente olha para o jardim do Éden, quando a gente olha para a criação de Deus, a Bíblia diz que Deus colocou o homem num jardim, com tudo aquilo de bom. Assim como nós, plantados em um mundo que por mais que seja caído, é belo, é bonito, nós ainda amamos a vida, por mais que a morte seja uma realidade. Adão estava ali, mas ele juntamente com a sua mulher, eles pecaram contra o Senhor. Eles traíram ao Senhor. Eles foram egoístas e soberbos. E um Deus todo amoroso e santo pune esses homens. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Mas Vinícius, eu não pequei. Romanos termina dizendo, porque todos pecaram. E porque todos pecaram, a morte entra no nosso mundo. Um lugar que era perfeito, belo e agradável, agora por causa do pecado dos nossos pais, a morte entra na nossa esfera. E essa é a resposta de por que a morte é tão assustadora, e por que a morte é tão difícil da gente digerir e entender, porque ela não pertencia à nossa realidade. Deus não cria o homem para morrer. O pecado entra no mundo, a morte entra no mundo por causa do pecado. Porque todos nós pecamos. E é natural de um Deus justo punir aqueles que traem, aqueles que pecam. Porque a justiça de Deus não pode tolerar o pecado. Porque a santidade de Deus não pode se relacionar com a impureza de Adão e de Eva. E é por isso que eles têm que sair do jardim. Porque não tem como existir amizade entre eles. E perceba a desgraça que Adão e Eva agora se encontram. Eles tinham tudo, eles comiam o pão dos anjos. E como diz Agostinho, mas agora comem o pão das dores. Eles viviam abastados e agora sofrem. Eles tinham uma vida linda e bela e eterna, mas agora conhecem a realidade da morte. Porque aqueles que pecam devem morrer. A morte entra no mundo por causa do nosso pecado. Nós já sabemos que nós somos dignos dela. Ou seja, o texto de Romanos nos diz, nós pecamos. E se nós pecamos, a nossa paga deve ser a morte. Nós não podemos escapar dela, porque todos nós que vivemos debaixo do sol somos pecadores. Mas a mensagem do Evangelho não acaba por aí. Seria desesperador
Se a mensagem do Evangelho acabasse com Adão e Eva saindo do jardim, nós perderíamos completamente a esperança e habitaríamos na loucura se o Evangelho não tivesse nada que pudesse nos auxiliar. Porque agora nós pecamos, agora a morte existe, mas será que não existe nada que possa nos livrar da morte? Será que não existe nada que possa nos socorrer dessa terrível realidade? E de fato, não. Perceba, o que Salomão quer nos ensinar é que não existe nada debaixo do sol, nada que pode nos socorrer da morte. No dia que Adão e Eva caiu, todas as coisas debaixo do sol conheceram a corrupção. Não existe nada que pode nos livrar dessa realidade. Não existe nada que pode nos socorrer debaixo do sol da morte. E é dessa tristeza e desse profundo desespero que nasce a esperança do Evangelho. Porque alguém, além do sol, invadiu a esfera daqui de baixo. Se aqui debaixo do sol nada pode nos livrar da morte, se aqui debaixo do sol tudo é corrupção, nós precisávamos de alguma coisa além do sol, de alguma coisa que não fosse contaminada pela morte, de alguém que não conhecesse a corrupção da existência, de alguém que não conhecesse os prazeres do mundo debaixo do sol. E esse alguém é Jesus Cristo. Romanos 5, versos 18 e 19 diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Perceba, a resposta do que o Evangelho encontra para o problema da morte não está debaixo do sol. A nossa resposta, o nosso consolo vem além do sol. Quando na eternidade Cristo resolve, por ordem de seu Pai, encarnar no nosso mundo. E a Bíblia diz, como de João, o verbo eterno de Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Perceba, a resposta do Evangelho vem além do sol, de alguém que não conheceu a corrupção, alguém que é santo, que é muito além do que somos, alguém que é perfeito, que é bom, que é justo. Cristo é a resposta para Salomão, a resposta para mim, para o problema da morte. Se tudo que nós conhecíamos debaixo do sol era morte, agora temos Cristo Jesus, que vem da além do sol e nos traz esperança. Ele é o nosso socorro. E Vinícius, por que Ele é o nosso socorro? Porque toda a ira de Deus, todo o profundo ódio que Deus tem pelo pecado, o nojo que Deus sente pelo pecado, toda a sua ira contra todos os pecadores, toda a sua ira foi depositada em Cristo Jesus. E agora, existe a possibilidade de nós não conhecermos a morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo morre em nosso lugar. Eu queria ler para vocês uma história. Aqui no livro Isto é Filtro Solar, do Emílio Garófalo, na página 124, ele conta uma história muito interessante. Quantos aqui já assistiram as Crônicas de Nárnia? Ou já leram um livro? No primeiro livro, ele conta um pouco a história de Edmundo. Lembra de Edmundo? O traidor. Começa dizendo assim: na famosa série literária As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis traz essa ideia no delicioso livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A série de 7 livros se passa em um mundo alternativo, mas que funciona semelhantemente ao nosso, em algumas coisas. Um mundo diferente, mas semelhante.
No livro em questão, presta atenção nessa história. No livro em questão, 4 jovens ingleses, por meio de um guarda-roupa mágico, eles são levados do nosso mundo para um mundo fantástico, que vive no inverno que já dura muito tempo. Uma feiticeira domina tudo com crueldade e morte. Mas há sussurros acerca da vinda de Aslan, o leão, por meio de quem o mundo foi criado, e que há anos prometeu voltar para acabar com a morte e o mal. Mas existe um jovem nessa história, um dos jovens, dos 4 jovens que foram para Nárnia, um deles se chama Edmundo. E Edmundo é enganado pela feiticeira branca, e ele comete traição contra os seus irmãos, e ele comete traição contra toda Nárnia. De vez proteger e cuidar da terra de Nárnia, Edmundo trai todo mundo. E a regra da magia profunda da aurora do tempo determina que todo traidor tem que morrer. Havia uma ordem em Nárnia. Na terra de Nárnia, aqueles que são traidores devem morrer. Essa é a lei estabelecida pelo grande imperador, e não há escapatória. Traidores têm de morrer. Essa é a lei gravada na própria pedra. É assim, é claro, em nosso mundo também. Por causa da traição inicial de Adão e Eva, fomos sujeitos à morte, a perder a vida tão valiosa e tão preciosa. É por isso que morremos. Por isso amamos tanto a vida, e pensar na morte é sofrido. Mas perceba, na história de Nárnia há um leão que simboliza Jesus Cristo. Aslan, o poderoso leão que criou o mundo, decide oferecer-se para morrer como sacrifício no lugar de Edmundo. E a história continua e as pessoas até se assustam em Nárnia. Por que Aslan, o leão, se entrega por Edmundo? Mas Aslan diz: eu vou me entregar, já que um traidor tem que morrer, eu vou no lugar de Edmundo. Então eles colocam um leão sobre a pedra. Por mais assustador que pareça, Aslan morre sobre a pedra. E a feiticeira se sente contente, porque a lei que existia, a lei vigente daquele mundo, dizia que Edmundo tinha que morrer. Edmundo, sou eu e você. Nós temos que morrer. A nossa traição contra Deus é passível de morte. Então Aslan se entrega por Edmundo. E a coisa mais surpreendente que acontece na história é que, de repente, Aslan reaparece. E a feiticeira não entende o porquê. Ninguém entende o porquê. Por que Aslan não está morto? Então Aslan começa a explicar por que ele está vivo. Aslan diz que a feiticeira não conhece a antiga lei. Embora a lei de Nárnia diga que todo traidor tem que morrer, existia uma lei muito antiga que dizia que se um justo morre pelo injusto, esse justo não pode permanecer na morte. De que a lei de Nárnia não era superior à lei de Aslan. De que toda a magia que existia em Nárnia e toda a corrupção que existia em Nárnia não podia fazer com que Aslan ficasse preso na morte. E Aslan representa Jesus, porque C.S. Lewis entendeu muito bem o que Cristo veio fazer por nós. Não numa mesa de pedra, mas numa cruz. E o que Aslan faz por Edmundo é o que Cristo faz por nós. Porque é a lei do nosso mundo. Porque a vida debaixo do sol diz que o traidor tem que morrer. Mas existe uma lei que é muito acima da nossa. Que é a lei de Deus, é a verdade. De que o justo não pode conhecer a corrupção. E essa é a realidade de porque Cristo não permanece na morte. Ele não podia permanecer na morte. Ele vem ao mundo, ele encarna, ele se faz homem, ele habita entre nós. Ele vive a nossa vida ordinária e comum. A Bíblia diz que ele vai à cruz do Calvário porque ele quis, porque ninguém podia tomar a vida dele. Assim como Aslan, ele se entrega.
Ele vai àquela pedra, e ele diz: Edmundo. E se você lembra do diálogo que Aslan tem com Edmundo, Aslan diz: Edmundo, você me entristeceu, Edmundo. Você me traiu. Você traiu seus irmãos, você traiu Nárnia. Assim como nós traímos os nossos irmãos, traímos o Éden. Traímos o nosso bom Deus, porque pecamos contra Ele. Então Edmundo se assusta, ele diz: Aslan, o que você vai fazer comigo? Aslan diz: eu não vou fazer nada, Edmundo. Então Aslan vai embora e Edmundo se sente desesperado. Então Aslan vai e se entrega por Edmundo e depois ressuscita, assim como Cristo fez por nós. Cristo vai à cruz do Calvário, Ele morre a nossa morte. E ali, em Jesus, nós temos a solução para o problema da morte. Porque se debaixo do sol nada nos podia nos livrar da morte, agora Cristo Jesus, Ele assassina a morte na cruz do Calvário. E é por isso que a Bíblia diz: morte, onde estão os seus aguilhões? Onde está a tua vitória? Não existe vitória para a morte, porque Cristo Jesus a derrotou na cruz do Calvário. E essa é a esperança de Salomão, é a esperança de Edmundo, é a nossa esperança. Porque Cristo morreu pelos meus pecados, segundo a lei de Deus. Porque a ira de Deus que se levantava contra mim, o seu profundo ódio por mim, o seu profundo nojo e asco que Ele tinha pelo meu pecado. Cristo Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, odeia a mim, abandone a mim, mas não os abandone. E Cristo foi para o Calvário, morreu abandonado pelo Pai. Isaías diz que Deus agradou de moer o seu Filho. Então Cristo morre, mas como diz a antiga lei, aquele que foi obediente, aquele que foi justo, não pode permanecer na corrupção, não pode permanecer da morte. Então ao terceiro dia, Cristo ressuscita dentre os mortos, destruindo a morte. Assim como a morte entra na esfera da nossa existência, por causa do pecado de muitos, por causa da obediência de um só homem, Cristo Jesus, Ele restabelece a vida. E agora, a morte não é mais um problema para aqueles que creem em Cristo Jesus. A morte não pode mais nos assustar, a morte não é mais um problema para nós. Porque Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que Paulo diz que se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé é uma loucura, a nossa fé só faz sentido porque Cristo ressuscitou e venceu a morte. Porque o nosso pior inimigo, que dizia que todas as coisas acabariam na inexistência, agora foi vencido por Cristo Jesus. E perceba, Cristo não só vence a morte. Em Cristo Jesus, Ele te garante a vida. Em Cristo Jesus nós temos esperança de que a morte não pode pôr fim à existência. É por isso que quando o justo morre, que quando o crente morre, ao mesmo tempo que o nosso coração se enche de tristeza, ele se enche de alegria, porque ele sabe que na eternidade, Cristo Jesus está lá para receber os seus santos. E aonde Jesus está, a morte de fato não reinará. Porque a antiga lei de Deus nos garante isso. Porque o justo morreu pelo injusto. Mas agora, aqueles que nascerem novamente em Cristo Jesus, têm essa garantia eterna, que não conhecerão a corrupção da morte. Nós não permaneceremos na morte. E Vinícius, é a vida sábia que vai me garantir isso? É a vida tola? Não. Que nos garante a vida eterna é Cristo Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. É o poder que existe em Cristo Jesus. Assim como em Nárnia, a feiticeira não podia entender como Aslan era todo poderoso. Esse mundo também não consegue compreender como que Cristo morre, ressuscita e vence a morte. E Ele diz que iria ao céu preparar para a gente uma morada. E agora, novamente Salomão,
e os nossos corações encontram descanso. Porque se um dia isso tudo acabar, se um dia os nossos olhos se fecharem para aqui, a última vez, você pode repousar em paz, sabendo que existe alguém, Senhor da vida. A vida lhe pertence, a morte lhe pertence. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas, porque Ele vem da além do sol. O nosso socorro vem da além, daquilo que a gente conhece por corrupto. A segurança em Cristo Jesus. A morte, a partir de Cristo Jesus, não é mais o fim da nossa existência. Embora o nosso coração se entristeça com a perda de entes queridos, embora o nosso coração se preocupe, porque a morte nos fere e ela tem que nos ferir. Porque a morte é a prova de que nós nos corrompemos. A morte é a prova de que todos caíram, mas Cristo é a prova do grande amor de Deus, pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. E quando um eleito fecha o olho, com toda certeza o Pai o recebe na eternidade. Perceba que alegria que nós encontramos em saber que a nossa vida não terá mais fim, e agora o mundo faz sentido. Você vai ter tempo suficiente para gozar de todos os prazeres que o mundo pode te dar em Cristo, porque Cristo te garante de que se você nascer de novo, você de fato não conhecerá a morte. O nosso sofrimento e a nossa desesperança encontra resposta nessa obra incrível de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é o nosso socorro além do sol. Perceba, Cristo ele vem para restabelecer a mesma ordem e a mesma paz que havia antes da morte. Se a nossa lei diz que quem peca deve morrer, a nova lei em Cristo diz que os nossos pecados foram perdoados pela morte inocente de Cristo Jesus. E agora? Como é que eu vivo diante dessa verdade? Como é que eu vivo com essa realidade? Porque se você nascer só uma vez, você certamente morrerá. Mas se você nascer novamente em Cristo Jesus, você está seguro eternamente. E como que eu vivo com isso? Caminhe com Cristo. Uma resposta muito lógica. Mas por que é tão difícil de caminharmos com Cristo? Sabe, Cristo é a nossa segurança, é a nossa paz, é o nosso bem maior. Mas por que é tão difícil caminhar com Cristo, servir a Cristo, ser fiel e obediente a Cristo? O conselho que Salomão nos dá, que a Bíblia nos dá, é que andar com Cristo é seguro. Fazer aquilo que Cristo espera de nós é seguro. Ele é o nosso socorro. Sabe, perceba isso. Sabe, se coloque no lugar de Edmundo. A história conta que Edmundo estava à beira da pedra, onde eles matavam os traidores, assim como eu e você. Você já imaginou você se apresentar diante do tribunal de Deus sem que Cristo o defenda? Você já imaginou ser um tolo ou um nécio que com certeza se apresentará diante da santidade de Deus? E Deus vai dizer a ele: eu não o conheço, aparte-se de mim. Sabe, você já imaginou você passar o resto da vida no inferno? E perceba, o problema maior do inferno não é o fogo. O problema maior do inferno é que você vai passar a eternidade sofrendo com as suas mazelas, com aquilo que você amava, com a ira de Deus sendo manifesta, com a justiça de Deus sendo manifesta. E agora você está diante desse Deus, sabendo qual é o seu castigo. E percebe, é justo que esse Deus aplique esse castigo sobre você. Ele é o juiz desse tribunal. Mas para nós que estamos em Cristo, nós podemos descansar,
Como diz Paulo, já não existe condenação para nós. E só não existe condenação para nós porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Ele não só morreu, Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Perceba como que eu vivo com essa verdade. Siga Cristo. Sirva a Cristo Jesus. Ame a Cristo Jesus. Sabe, viva uma vida de forma a que você agradeça todos os dias ao que Ele fez por você na cruz do Calvário. Porque era para você morrer. Era para que eu morresse. Mas eu não vou conhecer a corrupção eterna, porque Ele escolheu me amar. E percebe, Ele não fez isso porque nós tínhamos alguma coisa de bom, não. Todos pecaram. Ele fez isso porque Ele pode. Ele fez isso porque o amor de Deus é muito diferente do nosso. Porque Ele nos amou por nada. Ele nos amou sem esperar nada em troca. Ele nos amou sem querer nada em troca. Um amor puro que somente Deus pode ter. E por mais que a gente peque, por mais que a gente tropeça, Ele continua nos amando de forma intensa. Viva. E o mínimo que nós podemos fazer em relação a isso é dedicar a nossa vida ao Senhor. Sabe, é dedicar a nossa vida ao Senhor. A coisa mais importante da sua vida não é o seu trabalho, não é a sua profissão, não são os seus sonhos. Perceba, tudo que você constrói debaixo do sol, tudo que você se apega debaixo do sol, conhecerá a corrupção. Mas se você se apegar a alguma coisa que está além do sol, isso com certeza não será destruído. A morte não pôde vencer a Cristo Jesus. E essa é a esperança do cristão. Se apega a Cristo Jesus. Ele está além do sol. Ah, se Salomão pudesse ter visto o Salvador do mundo morrendo no madeiro, com certeza o seu coração encontraria alegria. Sabe, se apegue a Cristo Jesus. Ele é o nosso socorro além do sol. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por tão grande salvação, Pai. Deus, te agradecemos porque, Deus, às vezes a nossa mente nem consegue imaginar o tamanho da obra de Cristo Jesus, Pai. Porque às vezes não conseguimos nem imaginar, Pai, a ira do Senhor contra a impiedade. E por vezes nem conseguimos imaginar como que um Deus santo pode se agradar de moer o seu próprio filho de tanta ira pelo pecado, pela traição que nós cometemos a um Deus justo. Mas nós te louvamos, Pai, porque como ovelha muda Ele foi ao matadouro, Pai, cumpriu toda a vontade de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E agora nós que cremos em Cristo Jesus, que nascemos de novo, temos esperança, Pai. Muito obrigado pela essa esperança que o Evangelho nos traz. Deus, fora do Evangelho só existe loucura e desesperança, mas em Cristo Jesus vida e vida em abundância. Muito obrigado, Deus. E diante dessa verdade, transforma a nossa existência, Pai. Que a gente viva de forma a honrar esse Senhor, que tudo fez por nós, que não poupou a sua própria vida, que não teve medo da morte, que venceu a morte, que subjugou todas as coisas ao seu domínio, por amor, por obediência ao Pai, e agora nos garantiu a eternidade ao seu lado. Muito obrigado, Deus. Não existe nada que a gente possa fazer para te agradecer. Viver de forma obediente e temente ao Senhor, Deus, de fato é nossa obrigação, Pai. É apenas a nossa forma singela de dizer: Senhor, eu te amo, Pai. Muito obrigado pelo que fizeste por nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.